Agora vai começar a segunda parte do livro Domain Driven Design, os tijolos de construção de um design baseado em modelos. É uma parte muito interessante, muito importante, né? Eu quero falar aqui um pouco do preâmbulo dessa parte, porque é um capítulo pequeno, é 2, 3 páginas, se não me engano, mas ele tem algumas referências que são importantes. E às vezes as pessoas leem, ou pelo menos eu tive umas discussões que as pessoas leem ou as pessoas interpretam de ler aquele preâmbulo e não ir atrás das referências, né? Então vamos começar aqui, né? Esse livro não é uma introdução ao design orientado a objetos, ou seja, o livro não vai tratar de design orientado a objetos, nem se propõe a fundamentos radicais de design. Ou seja, o que o livro está falando aqui? Que ele não vai reescrever coisas que já estão lá escritas, né? Então, assim, se a gente quer saber de orientação a objetos, se a gente quer saber de outras coisas de design, a gente tem que procurar essas referências. É exatamente isso que está escrito ali, né? Certos tipos de decisão mantêm o modelo e a implementação alinhados entre si, cada um reforçando a eficácia do outro. Então, assim, lembrando tudo aquilo que ele falou no capítulo anterior, né? Tipo, a gente tem que manter o modelo e a implementação alinhado. E ele vai tratar isso através de modelos, né? O estilo de design nesse livro segue, em grande parte, o princípio design dirigido por responsabilidades, sugerido por Rebecca, né? O nome dessa pessoa é Rebecca Witherspoon, em 1990. Ele está fazendo aqui diretamente uma citação eu não sei se é um livro ou um artigo, né? Eu já via palestras da Rebeca, já participei de uma conferência de padrões com ela. Ela trabalha, ela é uma das organizadoras da principal conferência de padrão, a Partners of Language, Programming Language, a PLOP. Então, assim, eu já vi ela falando, já tive reunião com ela na conferência de padrões, né? E ela é muito importante na comunidade de padrões. Então, assim, o que ele está dizendo aqui é que o livro vai seguir o estilo de design que ela propõe, né? O design dirigido por responsabilidades, né? Então a gente tem que se perguntar primeiro aqui, poxa, se o livro vai seguir um design dirigido por responsabilidades, o que é o design dirigido por responsabilidades? O livro dá até uma introdução, né? Fala que ao invés de dados mais algoritmos, né? Isso aqui na verdade tá na página do design dirigido por responsabilidades. Em vez de você ter dados mais algoritmos, a gente vai ter papéis e responsabilidades. O que é uma mudança muito importante, porque a gente costuma, e as faculdades ensinam isso, a pensar dados e algoritmos. Isso vem muito da programação procedural. A gente herda da programação procedural. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com programação orientada a objetos, né, a gente tem que mudar o nosso modo de pensar. Né? Eu ia usar uma palavra em inglês, mas eu prefiro usar em português. O nosso modo de pensar, a nossa cultura de design. Né? A gente pensa, eu tenho um algoritmo, eu tenho os dados. Se a gente trabalhar só dessa forma, a gente vai trabalhar como linguagem procedural. E por isso que eu gravei, algumas semanas atrás, um vídeo sobre linguagem de programação, onde eu falo de linguagem procedural, linguagem orientada a objeto e linguagem orientada a aspectos. São os três linguagens que são importantes aqui, né, quando a gente fala de design. No modelo de objetos baseados em responsabilidade, os objetos desempenham uma função específica e ocupam posições específicas na arquitetura do sistema. É uma comunidade de objetos que funciona perfeitamente. O que está acontecendo aqui? O design orientado... O design dirigido por responsabilidades, ele vai se focar muito, vai trazer uma visão da orientação a objeto que dos objetos interagindo entre si. Então, um programa seria, na verdade, uma coleção de objetos que eles vão interagir entre si e eles vão formar o que seria os algoritmos, toda as funcionalidades específicas. Então, o que a gente tem que primeiro entender, né? É entender quais são os papéis. Se a gente tem objetos se relacionando, cada objeto tem um papel, tem uma responsabilidade dentro dessa comunidade, né? Isso é muito importante. A gente ter essa visão crítica de entender, não, essa classe, ela tem a responsabilidade sobre tal coisa, a função dela é tal coisa, né?
Isso já tira uma grande parte do design comum que a gente tem na programação procedural. A programação procedural ela é focada em procedimentos. Então, eu tenho um procedimento de login. O que é o procedimento de login? É tal coisa. Você pega, acessa a base de dados, faz tal coisa, blá blá. Já na linguagem dirigida, a responsabilidade, você tem quem é a responsabilidade de fazer o login? A login é a responsabilidade do usuário? Ou vai ter aqui um manager e tal, e é sempre bom escolher bons nomes para essas classes, né? Cada objeto é responsável por uma parte específica do trabalho. Os objetos colaboram de maneira claramente definidas, desempenhando contratos entre si para cumprir os objetivos maiores da aplicação. Então, o que acontece aqui? Os objetos eles vão ter contratos. O que é um contrato? Assim, é uma interface que eu estou definindo para aquele objeto. Então, assim, se estou criando ali um repositório, vamos pensar aqui numa classe abstrata, um repositório. O que é uma função do repositório? Uma função do repositório é prover acesso a uma base de dados, né? Eu estou criando uma classe aqui chamada users. O que é essa classe chamada users? É prover acesso ao repositório de usuários. Ou o que é uma classe usuário? Quais são as responsabilidades dela. Quando eu vou ver sistemas web, principalmente APIs, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas têm o costume de criar os DTOs, os VOs, né? E os data. Então, assim, por exemplo, o VO, qual é a responsabilidade do VO? É ser serializado e enviar para fora. Tá bom, beleza. E aí a pessoa nomeia aquilo como VO, né? Ou os objetos de repositório, as entidades, né? User entity, qual é a responsabilidade do usuário? Ser serializada e modelar a base de dados. Poxa, é só isso. Não será que a entidade de usuário não pode ter mais responsabilidades? E é isso que a gente vai ver aqui nessa parte do livro, né? Os objetos não são mais do que simples pacotes de lógica e dados. Os objetos são mais do que simples pacotes de lógica e dados. Eles são provedores de serviço, detentores de informação, estruturadores, coordenadores, controladores, interface comum no exterior. Então, o que acontece, né? A gente tem uma mentalidade, sempre que a gente vê um objeto, a gente faz assim, não, eu preciso fazer tal coisa com esse objeto. Então, eu crio o meu manager lá, eu crio o meu helper, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir as informações do objeto, vou pegar, o usuário, qual que é o seu login, qual que é o seu password. E aí eu faço a autenticação baseada naquele login e password. Só que tem um problema aqui, qual que é o problema? Eu não estou usando a orientação objeto, eu estou usando aquele usuário como um pacote de informações. E depois eu tenho um outro cara que ele vai pegar as informações. Tem um princípio que eu gosto muito que é o tell, don't ask. O que isso significa? Diga, não peça. Porque ao invés de você ficar pedindo informações para um objeto, se você tem que fazer isso muitas vezes, talvez você está fazendo uma operação que seria responsabilidade do objeto, né? Tipo, então, não, eu preciso fazer aqui a autenticação, então eu preciso pegar a senha e o login do usuário e bater com a senha que está no banco, né? Beleza, mas por que você não pega um objeto credenciais e passa esse objeto para o próprio usuário e fala assim, essas credenciais são suas, você reconhece essas credenciais e depois retorna e fala assim, não, eu não reconheço. Ou o que faz? Ele passa para um objeto users, um objeto que tem um repositório e pergunta, essas credenciais, elas são válidas? Elas são, então retorna. Então assim, a gente tem que sempre usar o conceito do tell, don't ask. A gente não tem que ficar pedindo informações ao objeto. Se eu tiver que ficar pedindo informações ao objeto, significa que eu não entendi que a responsabilidade do que eu estou fazendo agora é daquele objeto, e não dessa classe que eu estou trabalhando, né? E objetos com responsabilidades bem definidas. A gente tem que ter objetos com responsabilidade bem definida. Assim. Isso é muito difícil ver em orientação a objeto. Né? Eu trabalho há mais de 20 anos com orientação a objeto e muitas vezes, quando eu olho no código, as pessoas criam managers, helpers. Isso é muito comum. E assim, não é um problema só de Brasil, gente. Eu trabalho com times de fora e assim, eu vejo muita gente usando helpers o tempo todo. Eu acho que assim, no meus codes reviews, a coisa que eu mais escrevo é, por favor, não use o helper, vamos adicionar essa habilidade no objeto em questão, ou vamos criar um objeto novo, vamos criar uma camada de abstração nova aqui para tentar resolver essas questões, né? A gente tem que dizer não ao famoso manager, não ao famoso helper. Aí você vai perguntar, mas espera aí, eu tenho um manager aqui que faz tal coisa, tal coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vê um manager é perguntar,
quais são a responsabilidade deles. E aí, alguém vai falar assim, não, esse manager vai listar todos os usuários da base de dados de usuários, vai fazer a autenticação, vai fazer não sei o que, vai validar o usuário. Peraí, se você está listando os usuários da base de usuário, isso é responsabilidade do users, né? Tipo, a classe que encapsula o repositório, né? Se você está autenticando, é um user authenticator. Observa que a gente tem o quê? A gente tem um nome ali, um autenticador de usuário, né? Ah, eu estou validando o usuário, então validador de usuário. Validando o quê? Sei lá. Estou validando que esse usuário segue todas as compliances, né? Lembra do que a gente fez uma política de overbooking, né? Então o overbooking tinha um overbooking policy. O overbooking policy só cuidava da política de overbooking. Ah, mas por que isso é bom? Por que isso é bom? Porque eu sei quem faz isso. Se eu tenho um manager lá, tal, eu vou ter uma classe gigantesca que faz 500 operações. Agora, se eu tenho várias classes, tipo, eu tenho uma classe de usuários, eu tenho uma classe de validador, autenticador, eu vou saber exatamente o que cada classe faz. Eu vou saber colocar o meu código na posição, eu vou saber encontrar onde a funcionalidade está definida. O nome será dado pela responsabilidade do objeto. Então a gente tem que sempre perguntar qual que é a responsabilidade do objeto. Eu estou criando esse objeto para quê? Então assim, orientação ao objeto, ela tem que ser pensada nesse ponto, né? O material apresentado nos próximos capítulos é organizado como uma linguagem de padrões. O que o autor está falando aqui? Isso eu vejo muito assim, eu já vi muitas discussões no Twitter que a pessoa falava que não gosta de padrões, mas gosta de DDD. Só que nos próximos 3 capítulos a gente vai falar de padrões, ele vai falar de uma linguagem de padrões. E aí a gente tem que se perguntar o que é uma linguagem de padrões. Eu não sei se você lembra que eu falei da Rebecca Wistblue, eu não sei pronunciar o nome dela, mas ela ela organiza uma conferência de padrões que tem todo ano, né? A gente já apresentou um padrão nela, eu já apresentei um padrão nessa conferência. Então, assim, vamos ver o que é uma linguagem de padrão? O que é uma linguagem de padrão? Uma pattern language. É uma organização de padrões e as relações entre os mesmos. Então eu vou pegar os padrões e vou tentar relacionar eles. Ah, mas eu só vi aqueles padrões lá, os design patterns. Então aquilo ali também é uma linguagem de padrões. Ele está dividido em alguns grupos, os estruturais, os criacionais, blá blá blá. Então assim, aquilo dali também é uma linguagem de padrões. Ah, vamos ver outra aqui. Uma bem comum que existe, uma que eu recomendo todo desenvolvedor back-end conhecer, é o microservice.io, que é uma linguagem de padrões. Se você abrir o microservice.io e abrir padrões, lá você vai achar essa imagem. Essa imagem é a linguagem de padrões. A linguagem de padrões se estrutura como uma imagem. E aí, se você pegar a contracapa do Domain Driven Design, você vai ver que lá existe uma linguagem de padrões. Existe um desenho de linguagem de padrões. E eu vou refazer esse desenho de linguagem de padrões aqui, até um pouco estendido, que eu vou estender ele um pouco para exemplificar. Então, assim, eu vou começar basicamente com um objeto, uma bola aqui, dizendo que é o design de origem modelos, que é o meu centro, né? Então, assim, a minha linguagem de padrões vai começar do design de origem modelos, né? O desenvolvimento do modelo de domínio é uma arte, mas o design e implementação prática de cada elemento de um modelo deve ser relativamente sistemáticos, assim. Conseguir achar o domínio é uma arte. É assim, você pode ter várias formas de domínio e tipo, cada um pode ter uma visão diferente. Por isso que na primeira parte existia muito diálogo entre diversas partes, entre diversos desenvolvedores, entre desenvolvedores e os especialistas de domínio, né? Mas quando você vai aplicar isso em software, isso tem que ser sistemático. A gente tem que ter assim, não, isso aqui a gente tem que encaixar em padrões, ou tentar encaixar em padrões. E é muito importante a gente entender que padrões, eles não são coisas que a gente deve usar obrigatoriamente, né? Os padrões, eles são uma linguagem para descrever software. Porque muitas pessoas acham, e eu vejo eu sou um defensor de padrões, e muitas pessoas vão criticar, falam assim, não, porque padrões, eles falam, use isso, use aquilo, use blá 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 blá, mas, gente, essa é uma visão errada de padrões. Para que padrões existem? Padrões existem como um vocabulário, um dicionário. Então, assim, na língua portuguesa, quando a gente quer expressar, a gente usa palavras para construir argumentos.
Então, assim, se eu vou construir um modelo, eu vou fazer o quê? E isso está muito dito na primeira parte do livro. Eu vou pegar padrões e vou juntar esses padrões. Então, por exemplo, eu posso fazer uma classe, desenhar uma classe que ela vai ter um, dois ou três padrões juntos. É comum. Então, assim, ou eu vou adaptar um padrão para atingir o meu objetivo. Mas e por que é importante estudar padrão? Porque com um padrão a gente vai conhecer assim, como ele é usado, quando ele é usado, quando ele é bem usado, quando ele é mal utilizado, quando ele não deve ser utilizado, ou quando eu estou criando um antipadrão, que é uma coisa que a gente vai falar na próxima parte, no próximo capítulo, né? Então, para a autoavaliação dessa sessão, eu queria levantar algumas questões aqui. Eu conheço e sei identificar padrões no meu domínio. Então, assim, tipo, eu tô vendo aqui que por exemplo, se eu tô falando ali do Overbooking Policy, né? No Overbooking Policy, o que a gente tem? A gente tinha lá que eu posso botar mais carga no meu navio, e se der se ultrapassar, ou se, tipo, se todo mundo que ali que agendou uma carga conseguir botar aquela carga no navio, vai dar algum problema. E aí vai acontecer alguma ação. Então, talvez ali seja um padrão. Eu consigo assim, não, eu vou botar aqui um observer. Para o quê? Para, em caso de foi tudo bem ou não foi tudo bem, eu tenho como disparar algumas ações. Então observa que eu já estou olhando um padrão que chama um observer. A gente vai falar um pouquinho do observer no próximo vídeo, né? Eu consigo identificar as responsabilidades da minha classe. Então, assim, se eu trabalho num software, eu creio que todo mundo que está vendo esse vídeo trabalha em algum software todo dia útil, né? Então, assim, você consegue identificar qual a responsabilidade da sua classe que você está trabalhando? Se você consegue identificar, não, essa classe tem 3 responsabilidades, e, poxa, seria possível quebrar essa classe? Ou seria possível, tipo, será que o que eu tô fazendo aqui nessa classe não é responsabilidade de outra classe? Isso vai demandar o quê? Demandar refactoring. Eu vou ter que mudar o meu código para outro lugar. E pode ser que mudando o meu código para outro lugar, eu facilite a minha vida como desenvolvedor, né? Então, assim, tudo que está sendo colocado aqui é para facilitar a sua vida. Mas padrão, essas coisas de refactoring mais dificulta do que compartilha. Talvez você esteja fazendo da forma errada, porque, assim, isso aqui é feito para facilitar, não é feito para... Ninguém está obrigando você a fazer nada, que, assim, tudo que é proposto, principalmente em design de software, é para facilitar a vida de quem está desenvolvendo. Aí a última pergunta é, mas há classes com mais de uma responsabilidade, né? Quando a gente vai falar de solid, de orientação a objeto, o S é o single responsibility. Ou seja, a minha classe ela deve ter uma só classe. E um dos antipadrões muito comuns é a God Class, né? Eu estava até essa semana olhando um negócio que o Sonar Cube, que é um site de análise estática de código, identificou como um Brain Method. Não fui eu que fiz, né? Eu não tenho o costume de fazer Brain Methods, né? O que era o Brain Method, o método cérebro? Era um método que tem toda uma lógica lá, sem nenhuma abstração, né? Então, essa é a autoavaliação que eu proponho para essa parte do livro. Muito obrigado.